Te agradecemos pela Tua fidelidade, Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós podemos ver a Tua mão agindo e podemos sentir a Tua presença e também, Deus, podemos sentir, Senhor, o toque do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor continue aqui no nosso meio, Deus. Que o Senhor continue no nosso coração. Que o Senhor continue a trabalhar com cada um e que o Senhor continue falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, semana passada nós começamos a meditar um pouco sobre essa questão do temor a Deus. Hoje vamos falar um pouco mais, e depois vamos seguir com a nossa Santa Ceia. E eu pedi semana passada para que todos fossem para suas casas e pensassem bastante e tivessem uma semana onde pudessem meditar e se preparar para a Santa Ceia do Senhor. Eu, graças a Deus, mesmo, todos perguntam, o que aconteceu com o pastor? Não, eu fiquei mal de saúde, afetou meu nervo, meu sistema nervoso inteiro, talvez ciático ou alguma coisa, e quem está, dói até o dente, Quando a gente está com o sistema nervoso, dói tudo, você não dorme direito, mas graças a Deus, não é para... E eu até comentava, acho que foi para ti, não foi que eu falei? Não, foi para alguém que eu falei, para uma pessoa que eu sou sistemático. Então eu tenho já tudo programado, então se falha alguma coisa de fazer para quem é sistemático, já entra, oh meu Deus, já não consegui não produzir. Foi essa palavra que eu falei hoje, até comentei em casa, mas na verdade Deus sabe que nós produzimos sempre. Amém? Bem, na semana passada nós falamos sobre Provérbios 9 e 10, que diz, instrua o homem sábio, só baixa um pouquinho que está bem alto aqui nos retornos. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio, ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 1, 7 ao 9 hoje. Provérbios 1, amém? Provérbios 1, versículos 7 ao 9. Também tratando desse assunto, o temor do Senhor. Como eu disse, em mais de 120 passagens, a Bíblia fala sobre temor ao Senhor. Amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Não sei como está na sua versão, mas eu gosto sempre de abrir algumas Bíblias e versões diferentes que eu tenho. E tem uma que chama a Bíblia A Mensagem, e ele diz mais ou menos assim, esse mesmo versículo, de uma outra, vamos dizer, com uma outra tradução. Tudo começa com o eterno, ou seja, tudo começa com Deus. Ok? Ele é a chave de tudo. Achei profundo isso. Tudo começa com Deus. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Preste muita atenção, amigo, ao que o seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo de sua mãe. Use seus conselhos como uma coroa na cabeça e um sinal de orgulho, dignidade e honra. O que será isso? Há um ditado que nós sabemos que diz assim, o sábio ele aprende com os erros dos outros. O inteligente ele aprende com seus próprios... O que é esse barulho? Próprios erros. E o que não usa de inteligência, para não falar outra coisa, é aquele que não aprende nem com os erros dos outros, nem com os seus próprios erros, ou seja, vive errando. E uma pessoa que, se eu fosse olhar na Bíblia, existem várias pessoas, e nós vamos estar vendo isso no decorrer do que nós estamos estudando sobre o temor a Deus.
Para mim, Paulo, por exemplo, foi um homem temente a Deus, e a sua devoção a Deus me chama a atenção. E do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E nós olharmos para a vida desse homem, aquilo que ele escreveu, nos chama a atenção para entender um pouquinho do que ele considera com questão do temor ou zelo que nós devemos ter para as coisas de Deus. E semana passada eu cheguei a ler até esse versículo, mas eu queria hoje continuar. 2 Coríntios, nós vamos ver bastante a Bíblia. 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Veja só o que ele fala na questão da sua devoção a Deus e aquilo com que ele tem no seu coração para com Deus. 2 Coríntios 11, 2, apóstolo Paulo às igrejas de Corinto. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma única virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente ela enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. E se nós, amém? Até aí? Se nós olharmos para a palavra devoção, no seu sentido mais amplo e puro, nós vamos notar que, por várias vezes, a palavra devoção na Bíblia, ela está relacionada a andar diante de Deus, presta atenção, a servir diante de Deus com amor, de coração e sinceridade. Quando você fala devoção, é em verdade de coração, por completo, por inteiro, com prazer. E eu até sublinhei aqui, feliz, agradável e satisfeito, para mim é servir ao Senhor. Quando a palavra devoção e quando Paulo fala do Senhor e por que ele faz tudo aquilo, não só pelo amor às vidas, mas pelo amor a Deus, ao respeito e o temor que ele tinha por Deus, nós vemos o verdadeiro significado, por exemplo, dessa palavra devoção, que muitas vezes, se nós formos buscar, e aquilo que eu falo no dicionário, nós vamos entender que ela está ligada à religiosidade, a prestar culto a Deus, mas nós não conseguimos ir na sua profundidade do que ela realmente significa. E entender o que, por exemplo, um apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele tinha como reverência e como servir ao Senhor, como temer a Deus. Meu avô, por exemplo, por parte da minha mãe, não é? Na verdade, ele já casou com a minha avó, ele não era o pai mesmo da minha mãe, mas a gente o considerava por avô. Eu me lembro que o meu avô, ele era muito devoto a Deus. Mas ele era devoto a santos, ele não era devoto diretamente ao Senhor. E ele às vezes fazia caminhadas que ele ia da casa da minha avó até o centro da cidade, por volta de 8, 9 quilômetros, e ele aproveitava essa caminhada para fazer a sua devoção ao seu santo, fazer a sua devoção àquele que ele tinha um zelo. E por várias vezes esse meu avô fez isso, tanto que o meu primo, eu me lembro, pegou o mesmo perfil. Ele também fazia a mesma coisa, às vezes ele saía e ia a pé, andava até o centro da cidade, na igreja matriz da cidade, para ir lá, porque ele era devoto. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, a questão de devoção e o temor a Deus, é irmos diretamente ao foco e diretamente a Ele, um temor e uma consideração por esse Deus tão tremendo na nossa vida. Você está compreendendo? E nós, essa semana, no dia 31, como nós cantamos a música aqui, foi a semana do quê? Semana da Reforma Protestante. Eu aproveitei também que é uma semana que você revê. É muito bom quando vem essas datas, porque ela não é uma data só para a gente comemorar, mas é uma data para a gente rever. Porque aquilo que aconteceu reflete diretamente na nossa vida e hoje nós, como igreja do Senhor. A Reforma Protestante ela aconteceu em 31, quando Martinho Lutero coloca ali, na igreja de Wittenberg, ele coloca ali as 95 teses, dia 31 de 10 de 1500
1517. Poucos anos depois ele escreveu o Castelo Forte, que nós cantamos aqui. E porque ele fez isso, ele tinha mesmo que escrever Castelo Forte, porque aquilo que ele fez foi uma grande afronta, quando ele fez aquilo. Mas, por que aconteceu, por exemplo, falando dele, um homem que tinha temor a Deus, um homem que viu no seu caminhar com Deus, que havia a necessidade dele colocar o seu coração nesse temor a Deus. Por quê? Porque o cenário religioso, por exemplo, da época, era um cenário que tinha artefatos. Era vendido, por exemplo, pedaço de cruz para as pessoas, as suas indulgências. Era vendido, por exemplo, cargos políticos dentro da igreja. A igreja estava toda corrompida, não havia mais o quê? Temor a Deus dentro da igreja. A igreja começava a tomar um outro caminho. E Deus levanta os seus servos para que as coisas comecem a acontecer. Uma pessoa, quando ela tem o temor a Deus, e é muito interessante nós olharmos para as histórias destes homens de Deus, por exemplo, e nós aprendemos que a caminhada cristã, ela não é fácil, mas que se nós colocamos esse nosso coração, por exemplo, no castelo forte que é o Senhor, que é o nosso Deus, Ele vai à nossa frente, prepara todo o caminho e faz a vontade dEle acontecer e nos usa. Quando nós temos esse temor a Deus. Se fôssemos considerar a religião da época, o temor era zero. Porque era corrompido, a corrupção chegava nos livros históricos, se você for olhar, fora da igreja andava-se melhor do que dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja se vendiam cargos e faziam coisas complicadíssimas. E também vendiam, por exemplo, indulgências, vendiam perdão. Olha, se você fizer subir tantos degraus de escada, ou fizer isso, ou fizer aquilo, você vai ter o seu perdão, quando a Bíblia não nos ensina exatamente isso. E por exemplo, Martinho Lutero, como nós já falamos um pouco de Paulo, falamos agora de Martinho Lutero, trazendo em referência esse momento que nós vivemos no dia 31. Quando ele coloca, algumas das teses que ele coloca lá é contra exatamente isso. A igreja muda, ele não queria ir para outro lugar, ele queria que a igreja tomasse uma postura diferente. Ele queria, olha, eu sou luz aqui dentro, Deus está me mostrando algo diferente, e nós queremos, essa é a vontade de Deus, esta é a Bíblia. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A Bíblia, ela era só passada para as pessoas através daquele que pregava, daquele que instruía. E a Bíblia nos ensina que quando nós não temos acesso a essa palavra, quando nós não temos acesso a ela, fica difícil de nós conseguirmos ver as verdadeiras verdades. Porque talvez as verdadeiras verdades que alguém está passando para nós não é verdadeira. E a Bíblia, ela começa a então, por exemplo, por Gutenberg, um pouco antes, ela começa a ir sem pressa. E as pessoas começam, presta atenção, começam a ter a Bíblia na sua mão. Olha a diferença de que uma pessoa, quando ela começa a ter acesso à leitura, ela faz na vida das pessoas, porque os teus olhos são abertos. Deus começa a falar através da palavra de Deus. Nós estamos aqui exatamente nisso, ouvindo a palavra de Deus. Ela produz novidade de vida, diferença de vida, porque nós começamos a aprender em Deus quais são os seus estatutos. O próprio Eduardo falou que Deus, ele tem tudo estabelecido na sua palavra. E que nós precisamos, na nossa devoção a Deus, entender quem é Deus e ter temor a Deus e conhecê-lo mais através do que nós conhecemos por palavra de Deus. E eu achei interessante algumas frases que eu peguei. Por exemplo, uma que Lutero foi e defendeu é a sola fides, que era uma só, é a fé, por exemplo, pela justificação. Ou a sola gratia, que era somente pela graça. E ele ia de encontro e batia de frente com o que era ensinado. Se alguém vendia uma indulgência ou vendia o perdão, então esse perdão não era pela graça, não era pela justiça de Deus. E ele escreve uma coisa muito interessante que eu sublinhei num dos escritos que eu tenho. A justiça que fala em Romanos, porque esse foi um dos capítulos que Martinho Lutero pegou muito, já não é mais o conceito tradicional, ou seja, as indulgências, ou de dar a cada um aquilo que ele merece.
mas sim uma justiça de salvação. E Lutero dizia: como pode um pecador tão injusto, indigno, morto em delitos e pecados, se tornar aceitável diante de Deus? Pela graça, somente pela graça, através da graça, através desse favor imerecido, desse Deus poderoso que nós servimos. E que Deus, sendo justo, ao mesmo tempo consegue justificar. Ele é justo. Justo e imutável. Ele é a justiça. Mas ele, por ser justo, ele consegue justificar o pecador pela sua abundante graça. Cantamos isso, maravilhosa graça. E dessa forma ele torna-nos aceitáveis diante de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário mudou e selou a nossa história. Mudou a nossa vida. Mudou a nossa forma de pensar e agir. E é isso que Martinho Lutero ele tenta passar aqui, que o acesso à palavra de Deus, que falar da verdade de Deus, trouxe uma diferença de vida para aquelas pessoas. E parece que se nós formos talvez andar para a história, parece que a história começa a se repetir novamente. Para pensar. Meus irmãos, o que Deus nos mostra é que nós precisamos ter esse temor a Deus, e temendo a Deus, trazer à luz essa palavra que modifica a nossa vida. Um temor que é saudável, um temor que produz relacionamento com Deus a cada dia mais. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa, lembra do povo que estava com Moisés? Falou assim, ó, vai lá você Moisés, fala lá com Deus, o que ele disser está bom para nós, mas a gente não quer ir porque tem temor que espanta, que manda, a pessoa entende completamente errado. Agora, se nós olharmos para Jesus, que é um dos nossos maiores referenciais, é o nosso maior referencial, mas o maior referencial, por exemplo, de devoção a Deus. Porque Jesus, ele escreve em Filipenses 2:8, você não precisa abrir aqui, porque eu vou sublinhar algumas palavras. Filipenses 2, de 8 a 12, diz o seguinte: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Falando de Jesus, Paulo falando de Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Nós estamos falando de Jesus. Por isso para que o seu nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de... Ele era filho, mas ele em obediência, ele sabia o chamado, sabia o que ele tinha que fazer. Ele é o nosso símbolo de devoção e obediência. E o versículo continua assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, Paulo falando aos filipenses, não apenas em minha presença, não enquanto eu estou aí. O Du falou isso também. Fico só prestando atenção em tudo, porque eu quero absorver tudo, cada cântico, cada palavra. Nós não temos que ser só cristãos aonde? Cristãos aonde? Dentro da casa do Senhor, lá fora, especialmente. Nós nos enchemos de Deus, e a luz que está em nós, que é a luz de Jesus, brilha lá fora. Brilha na vida das pessoas através da nossa vida. E aí Paulo continua: e não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em 1 Pedro diz, capítulo 1, 15 a 17 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Mas uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, olha o que diz o versículo de 1 Pedro. Portem-se com temor durante toda a tua jornada terrena. Quando é que nós temos que ter temor a Deus? A partir do momento que nós caminhamos com Deus,
a partir do nosso encontro com Deus, por toda a nossa jornada nessa terra. E Paulo alerta aqui: portem-se com temor durante toda a jornada terrena de vocês. Deus nos exorta e nos mostra que é importantíssimo nós proclamarmos essa salvação como homens e mulheres nessa caminhada com Deus. Como nós fazemos isso? Honrando, louvando, obedecendo, servindo ao Senhor, de várias formas, de várias maneiras, colocando o nosso coração. Muitas das vezes a gente vira um baita de um cristão no momento que a gente está em necessidade e que a gente precisa de Deus. Já percebeu isso? Mas no momento que está todas as coisas boas, a gente começa a ficar meio desapercebido. Isso é normal na nossa vida. Isso é normal no nosso dia a dia. Mas o que Paulo está dizendo é que em todo momento nós temos que ter esse temor a Deus e saber que essa é a nossa responsabilidade, uma responsabilidade de proclamar a salvação através das nossas vidas, porque esse sacrifício nos mudou, esse sacrifício nos trouxe uma nova vida, uma nova mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. E quando nós realmente entramos, por exemplo, tememos a Deus e entramos nesse mover de Deus na nossa vida, nós começamos a entrar nessas maravilhas da majestade de Deus, coisas que a gente não via antes, não percebia antes, nós começamos a perceber, porque Deus ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Já percebeu isso? Já teve esse tipo de experiência? Quando você começa a chegar cada vez mais perto de Deus, você começa a experimentar coisas que nunca você tinha experimentado antes. E é disso que Paulo fala, que todas as vezes que nós entrarmos na presença de Deus, se nós tivermos esse temor no Senhor, com certeza algo diferente, porque nós participamos desse trabalho e dessa atmosfera de Deus na nossa vida. E nós também somos confrontados de que nada nesse mundo, e tem um hino que eu gosto muito, que diz exatamente isso: nada nesse mundo se compara a Deus. Nada se compara a Deus. E muitas das vezes nós começamos a deixar algumas coisas tomar o lugar que pertence única e exclusivamente de Deus na nossa vida. Não permita, falar de temor a Deus é dizer e alertar, não permita que nada, e esse espaço ninguém vai tomar. Na verdade, o que vai acontecer, se o espaço de Deus na sua vida não for preenchido por Deus, você vai ter um tremendo de um vazio na sua vida. E é por isso que muitas pessoas padecem nas suas vidas diárias. Pessoas que nós falamos, tem dinheiro, tem tudo, já percebeu? Já viu isso? Tem tudo. Mas esse espaço é o espaço onde é preenchido por Deus. E nós precisamos, e quando nós falamos, por exemplo, eu fiz até algumas anotações interessantes, porque quando a gente prepara a palavra, eu sou meio de viajar um pouco. Sabe, eu vou viajar nos meus pensamentos, eu vou viajar na palavra de Deus, eu começo a viajar nas histórias. E eu me lembro que havia um tempo em que as pessoas tinham muito mais reverência e respeito por Deus do que elas têm hoje. Estou falando alguma mentira? No meu tempo tinha muito mais respeito do que se tem hoje. Respeito. E não só isso, pessoas que não conheciam a Deus, ou que não eram cristãs e que não iam à igreja, temiam, sabiam que estavam falando de um povo de Deus. Verdade ou não? Mesmo aquele que falava, eu não quero me misturar com esse povo, mas havia um temor de se falar desse povo. Também havia o respeito, até daqueles que conheciam a palavra de Deus. Pessoas dentro da igreja, pessoas que... Eu não sei se você tem notado, por exemplo, isso tem acontecido muito hoje. Não se há mais respeito de falar dos homens de Deus, se bem que alguns, pelo amor de Deus, né? Complicado. Mas a grande realidade, nós precisamos tomar cuidados. E preste atenção que antigamente havia uma frase, quando aquela pessoa se referia, por exemplo, aquele homem é um homem de Deus, havia um peso naquilo que ele falava. E especialmente hoje dos nossos jovens. E graças a Deus nós temos ensinado bem os nossos jovens. Nós temos visto que cada dia mais as pessoas não estão ligando. Nós trouxemos a pesquisa semana passada, 60% dos britânicos nem acreditam em Deus e não têm relação nenhuma com Deus.
dos 18 aos 25 anos no ano passado, e cada ano vem aumentando mais a pesquisa. Só que a gente fala que hoje talvez as pessoas não tenham tanto temor a Deus quanto tinham no passado. E a gente fala de um passado recente porque é a nossa vida. Mas a culpa também é daqueles que ocupam os seus lugares para falar da palavra de Deus, daqueles que ocupam os seus lugares para cantar louvores a Deus, daqueles que ocupam lugares para tocar a Deus. Quando nós falamos de temor a Deus, nós temos que colocar uma igreja como um todo, não dá para dividir. E olhamos para esses homens e mulheres de Deus, e que ora nós falamos que é de Deus, e a vida dele é totalmente destruída, vida totalmente complicada. Não faz muitos anos, né, apesar de que o Orkut, quando foi que acabou o Orkut? Já faz um tempo já, né? Há uns 2 anos atrás eles cancelaram o Orkut totalmente. Eu não sei se você ficou sabendo disso. Mas eu em Portugal, estava em todas as redes sociais, ainda não era tão divulgado o Facebook, não é? Um pastor, conheceram o pastor do Orkut? Um pastor que ele fazia aqui, numa igreja daqui da Harrow Road, um pouquinho lá para Stonebridge Park, uma igreja que eu conhecia porque eu morava ali perto, só que eu estava em Portugal, daqui a pouco eu vou, olha a igreja, no Orkut. Aí, o que acontece? O YouTube mostrando que esse pastor ele ia no Orkut, analisava a vida das pessoas, que ele ia na igreja, e quando ele chegava ele revelava todo mundo, e falava de todo mundo, porque ele já conhecia, Sandra, poxa, eu sei que você tem 2 filhas, Sandra, e o nome de uma é Ariana, mais velha, Deus está me revelando. Não estava revelando nada. Ele ia no Orkut. Gente, quando a gente fala de temor a Deus é no púlpito, temor a Deus é sentado, temor a Deus é na sala de som, temor a Deus é tocando uma guitarra, é tocando um contrabaixo, temor a Deus é cantando. Isso é temer a Deus. Temor a Deus deve estar conosco todos os dias da nossa vida. E apesar dessas histórias se repetirem, porque se você for olhar, as histórias se repetem novamente, e não há o respeito e o temor a Deus, é uma coisa que eu trouxe porque realmente acontece, infelizmente. Deus, apesar de tudo isso, continua usando homens e mulheres que temem a Ele. Deus continua usando a nossa vida. O nosso prestígio como servos de Deus continua. Servir a Deus faz a diferença na vida das pessoas. Servir a Deus enche sim igrejas. Servir a Deus faz sim diferença. E nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração, que temer a Deus e servir ao Senhor nesse propósito da salvação de Cristo é a nossa grande responsabilidade. Semana passada nós falamos, por exemplo, numa nação de John Wesley, numa nação de Spurgeon, vermos como é a situação desse mundo. E foi uma frase que eu falei que um monte de gente até comentou sobre isso, a frase de John Wesley: o que uma geração ela tolera, a próxima vai abraçar. Mas John Wesley tem uma outra frase interessante, que eu queria falar essa frase. Uma pessoa, ela pode ir à igreja 2 vezes por dia. Pode participar da ceia do Senhor. Ela pode orar em particular o máximo que puder. Ela pode assistir todos os cultos. Ela pode ouvir muitos sermões. E hoje está bem fácil. Vai no YouTube lá, você tem muito sermão. Ler todos os livros que existem sobre Cristo. Mas ainda ela ter que nascer de novo. Muita gente dentro da igreja precisa nascer. Muitas pessoas precisam refletir. Muitas pessoas precisam realmente colocar o seu coração em Deus. Tem de ter um encontro com Deus. Para alguns, talvez essa palavra é um alerta. Para outros, talvez um ultimato. Tome um posicionamento para com Deus.
Tome uma atitude para com Deus. Aprenda sobre o temor a Deus, porque isso é ensinável e nós vamos ver aqui. Que nós possamos participar dessa ceia do Senhor com reverência, com temor e com amor. Mas o que eu queria hoje fazer, era que nós pudéssemos hoje ter alguns minutos de oração. Pudéssemos parar um minuto, antes de nós fazermos a nossa ceia ao Senhor. Nós vamos estar apresentando as nossas ofertas para a Síria. Hoje tem muita coisa ainda para a gente fazer. Mas uma das coisas que nós vamos estar fazendo é apresentarmos as nossas ofertas para a Síria. Para aqueles irmãos da Síria. Apresentarmos diante de Deus. Porque nós sabemos que as nossas ofertas, elas vão carregadas do amor, da palavra, e elas vão carregadas da comunhão de Cristo, dessa igreja. Uma igreja pequena. Um homem fez uma reforma. Antes dele, se a gente fosse ver, até o Wycliffe, John Wycliffe, poucos anos que foi o tradutor da Bíblia para o inglês, ou John Huss, que foi um que bateu mesmo de frente com toda essa apostasia que estava acontecendo e preparou o caminho, por exemplo, até para Lutero, para ele. Vê como Deus trabalha, Deus usa às vezes uma pessoa. Mas imagina se nós, como corpo de Cristo, nos deixarmos ser usados por Deus. Gente, olha que bonita a igreja hoje. Olha que lindo nós podemos nos reunir e falar de Jesus. Olha que lindo nós podemos ouvir da palavra de Deus. Olha que lindo nós podemos cantar canções ao Senhor. Que lindo nós podemos amar uns aos outros e podemos entrar para uma santa ceia. Realmente entendendo o significado real disso nas nossas vidas. Que Deus possa trabalhar conosco. E eu queria que nós pudéssemos nesse momento tirar um tempinho de oração. Alguns minutos de oração. E eu queria que nós levássemos o nosso pensamento a Deus, pedindo pelas famílias da Síria. Pedindo, Senhor, nós fizemos estratégias esse mês para poder abençoar essas famílias. Pessoas se movimentaram, Tiago, Abel se movimentaram tão lindamente para fazer aquele bazar que foi um sucesso. Além de nós nos divertirmos muito, vemos a comunhão dos irmãos e foi interessante, porque algumas pessoas falavam para mim, eu falava, nossa, você tá querendo comprar tudo? Ele falou, eu estou me divertindo, está lindo fazer isso, está gostoso fazer isso. Eu estou fazendo com gosto, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui vai abençoar a vida de muitas pessoas. Cada pessoa que colocou a mão no seu bolso e fez, porque nós, para quem talvez não nos conheça, a gente está ligado à London Baptist Association, que é de Londres. E pela BMS, nós estamos mandando esse dinheiro para a Síria. É uma entidade séria, é uma entidade que a gente sabe que o dinheiro vai chegar e para onde o dinheiro vai. E nós também temos a seriedade de saber, eu estou orando todo esse mês, eu tenho que falar, Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, que essa oferta faça a diferença na vida de pessoas, porque eu sei que essa oferta ela vai chegar lá também com o Evangelho, ação, fé, oração, poder de Deus, porque nós temos temor a Deus, e temer a Deus é servi-lo com reverência, é servi-lo com devoção, é servi-lo com o coração. Enquanto muitos talvez buscam o seu poder na barulheira, talvez, eu prefiro buscar o poder de Deus através das minhas atitudes e que o Espírito Santo possa trabalhar em cada um de nós da forma como Ele quer. Isso é ser eficiente. Eficiência é nós sermos usados por Deus como Ele quer. Eu convido você a se colocar de pé nessa hora. Eu acho que ficaria tão gostoso nós separarmos talvez alguns grupos, 5, 6, do jeito que vocês quiserem, e que nós possamos estar orando. Separe alguns grupos, abrace o seu irmão e interceda por esses irmãos. Fala, Deus, nós estamos aqui unidos como igreja, Senhor, em favor desses nossos irmãos, Senhor. Pai, que o Senhor receba a nossa oferta, que o Senhor receba o nosso amor, Deus. Ore por esses irmãos. Muitos deles estão passando por situações complicadas, talvez não só na Síria. Abrange a sua oração para muitos outros lugares. Ore como família. Faça a sua oração a Deus.